101 marcou uma geração e virou um fenômeno da Nick. Mas hoje a gente entende que por trás de todo aquele clima leve e ensolarado, existiam bastidores bem mais sombrios que só vieram à tona anos e anos depois, mudando completamente a forma como a série é vista. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E Zoey 101 foi uma das grandes séries da emissora que estreou com a Jamie Lynn Spears como a protagonista Zoey. E sim, ela é a irmã da Britney Spears. A sua história com o canal começa quando ela fez um teste aos 11 anos de idade em 2002 com o Dan Schneider, depois que um executivo da própria Nick perguntou se ele gostaria de conhecer a irmã da Britney Spears, e foi assim que ela foi contratada para All That, um programa de comédia infantil que passava na emissora. Um detalhe muito importante é que naquela época o All That estava passando por uma reformulação na sua 8ª temporada, então escalar a irmã mais nova da Britney foi uma ideia para trazer atenção para o programa, e a surpresa foi ainda mais positiva, porque a Jamie era realmente muito talentosa, e eles não imaginavam isso, que ela era tão boa. Um ano depois, no meio da temporada de All That, em 2003, os executivos da Nick chamaram Dan Schneider para uma reunião pedindo se ele tinha ideia para um novo programa que seria em torno da atriz. Como exemplo, eles citaram algo no estilo Kenan e Kel, o show da Amanda, e o próprio Dan já falou que o programa foi feito realmente completamente sob medida para Jamie. Tanto que a mãe da artista teve muita participação, dizendo ao produtor que não queria uma personagem com um estereótipo de loira burra, sabe? Uma bocozinha. Ela queria que a garota fosse independente, honesta, dócil e atlética. Então foi assim que em 2005 o Zoey 101 é lançado, quando a Jamie tinha apenas 13 anos. E para relembrarmos rapidinho, a série segue a vida da adolescente Zoey e de vários outros amigos, interpretados por Paul Butcher, Kristen Herrera, Sean Flynn, Christopher Massey, Alexa Nicholas, Matthew Underwood, e depois veio Victoria Justin, Austin Butler e por aí vai. Esses adolescentes estudavam no internato Pacific Coast Academy, abreviado como PCA. Vou confessar que quando eu era criança, achava que eles estavam na faculdade. Não sei como eu acreditava nisso, já que eles tinham aqueles rostinhos de bebê. Porém, eu não estava tão errada assim, porque ok, o enredo realmente não é numa universidade, sim numa escola, mas eles usavam um ambiente acadêmico como cenário, já que eles gravaram as primeiras temporadas na Universidade Pepperdine em Malibu, na Califórnia. Eles tiveram que pagar mais de $350 mil para a faculdade para gravarem naquele local. Na segunda temporada, estima-se que foram $500 mil. Então, por terem optado por gravar em um ambiente aberto com um aluguel caro, Zoey 101 se tornou uma das séries mais ambiciosas e custosas do canal. Outro problema é que quando o semestre na vida real dos estudantes da universidade começava, a equipe não tinha mais o acesso a qualquer lugar. Fora que os alunos funcionários começaram a reclamar principalmente por conta do número de vagas do estacionamento, que estavam sendo ocupadas pela produção. E também, às vezes, eles tinham que fazer maior desvio no campus para evitar atrapalhar as filmagens. Bom, Zoey 101 foi um sucesso enorme e se tornou o programa com maior audiência da emissora, então, obviamente, foram renovados para uma segunda temporada, né? Só que a situação no campus, entre os alunos, os funcionários, acabaram ficando cada vez mais caóticas. Isso porque, naquele momento, os paparazzis invadiam o local tentando fotografar os atores e, principalmente, a Britney Spears e suas visitas à irmã no set. Então, para a terceira temporada, eles acabaram procurando outro local que foi difícil encontrar, até que acharam uma propriedade no Vale de Santa Clarita. Claro que a invasão dos paparazzis não foi o único motivo, e sim também o valor, que estava cada vez mais alto, eles estavam cada vez mais restritos a certos lugares, por isso a melhor decisão para eles foi mudar o local das gravações. Enfim, com toda a atenção, foi lançado um álbum da série chamado Zoey 101 Music Mix em 2006, com música pop, outras pop e rock. Também teve um jogo para videogame em 2006, em que os jogadores deveriam completar vários mini-jogos até chegar em um desafio final. Já em 2007 veio outro
outro jogo, Zoey 101 Field Trip Fiasco, em que os jogadores acompanhavam a Zoey e os seus amigos em uma excursão escolar e, óbvio, tinham algumas missõezinhas. Ambos os jogos não foram bem recebidos, tinham mais críticas do que elogios. O jogo não tinha áudio, só toques repetitivos. As missões eram podrezinhas, então essa empreitada no mundo dos games não deu muito certo. Mas a série continuava um sucesso absoluto, tava tudo uma maravilha, até que a Jamie Lynn engravidou aos 16 anos. Em dezembro de 2007, ela contou para o OK Magazine que ela estava grávida do seu então namorado Casey, só que logo em janeiro de 2008 começava a quarta temporada da produção e isso gerou muita, mas muita polêmica. Alguns pais das crianças, adolescentes que assistiam ficaram muito furiosos com essa notícia e exigiram que a Nick não exibisse a quarta temporada porque passaram a considerar a Jamie como uma má influência para os seus filhos. E eles não sabiam como tocar no assunto que uma adolescente de 16 anos, artista favorita dos seus filhos, estava grávida. Então, eles passaram a cobrar a Nick sobre isso e eles responderam essa crítica dizendo que iriam fazer um especial no Nick News sobre gravidez na adolescência fora da ficção, então um conteúdo mais educativo. Porém, isso nunca saiu do papel e não foi nem produzido. E claro que a série foi ao ar mesmo com o protesto de alguns pais. As filmagens da temporada já haviam sido concluídas antes da gravidez, tanto que em 2008, Zoey 101 continuou sendo exibida normalmente. No entanto, a quarta temporada acabou realmente sendo a última, com o episódio final sendo o filme Chasing Zoey, que registrou a maior audiência da história da Nick, com mais de 7,3 milhões de espectadores, superando até mesmo o American Idol como o programa mais assistido pelo público de 12 a 17 anos. E foi assim que em 2008, Zoey 101 foi oficialmente finalizada, totalizando 64 episódios ao todo e 4 temporadas. Muitos acreditam que a gravidez da atriz foi o motivo do fim da série, mas segundo Jamie Lynn Spears, essa não foi a razão. Ela afirmou que queria concluir os estudos e focar na sua carreira no cinema. Além disso, a série já se encaminhava para o fim. Mesmo que ela não tivesse engravidado, não teria outra temporada, já que o elenco estava envelhecendo e os contratos já haviam sido finalizados. A sua filha nasceu em junho de 2008, apenas um mês após o encerramento do programa, e depois disso a Jamie ficou sumida da mídia por 5 anos para focar na criação da filha. Outra polêmica do Zoey 101 envolve bullying e até Britney Spears, então bora adentrar mais profundamente nesse lado mais obscuro por trás das câmeras. Não sei se vocês lembram, mas ao longo das temporadas tivemos algumas saídas importantes dos personagens. A Kristen Herrera, por exemplo, deixou a série após a primeira temporada por motivos familiares e acabou sendo substituída pela Victoria Justice. Já Sean Flynn saiu depois da terceira temporada para focar nos estudos, sendo substituído por Austin Butler, mas sem dúvidas uma das partidas mais controversas foi a da Alexa Nikolas, que deixou a série após a segunda temporada. A atriz acusa a Jamie de criar um ambiente de trabalho tóxico. Logo no primeiro dia de gravação, a Alexa chegou toda empolgada, cumprimentando todo mundo, porém a Jamie a ignorou completamente. Com o tempo, isso teria evoluído para um bullying e a Jamie implicava bastante com o jeito da Alexa. Então sempre ficava perguntando por que você sorri tanto, por que você é de tal jeito, para deixar a Alexa desconfortável na frente de todo mundo, criando um clima tenso nos bastidores. Segundo a atriz, essas atitudes da Jamie acabaram gerando um efeito dominó em todo o elenco, porque o fato da protagonista não gostar dela teria influenciado os outros atores que passaram a tratá-la da mesma forma. Ela também afirma que não era incluída em almoços nem em sessões de conversas com o restante do elenco, que muitas vezes aconteciam no trailer da Jamie. Além disso, Alexa contou que em um dos episódios mais graves, alguém do elenco a teria empurrado contra uma pedra. Mas quando a Victoria entrou para o elenco, Alexa disse que inicialmente ficou empolgada e elas realmente se davam bem, eram melhores amigas durante boa parte da segunda temporada. Porém, a vibe de Garotas Malvadas voltou e do nada Victoria abandonou Alexa e seguiu o bonde com a Jamie. O caso ficou tão extremo que já existiam diversas fofocas sobre esses atritos, especialmente porque a Britney teria gritado com a garota quando ela tinha apenas 13 anos. Tudo teria começado quando a cantora pediu para um membro da equipe levar Alexa até o trailer de Jamie para uma conversa.
Entretanto, a Jamie saiu correndo para o fundo do trailer e não participou da conversa, deixando Alexa sozinha com Britney. A artista começou a questionar Alexa sobre os rumores que ela supostamente estaria espalhando sobre a sua irmã mais nova, acusando a atriz de estar fazendo bullying com Jamie. De acordo com Alexa, Britney passou a gritar dizendo que ela era uma garotinha má e que precisava tomar cuidado ou nunca mais trabalharia na indústria. Esses boatos se espalharam rapidamente, tanto que um representante da família Spears admitiu que Jamie e a outra garota no set estavam tendo problemas como acontece com meninas de 13 anos, e a Britney conversou com a garota achando que estava defendendo a irmã. Alexa ficou tão em choque que ela não conseguiu se defender. Ela saiu daquele trailer chorando horrores e quando chegou no seu camarim, começou a vomitar de nervosa e estresse. O Dan Schneider também apareceu e soltou um "e agora" bem debochado e disse que o show é Zoey 101 e não Alexa 101. O clima nos bastidores, que já era tenso, ficou ainda mais, tanto que no final da segunda temporada ela foi chamada para uma reunião com a Nick e com o Dan, e lá ela foi humilhada, pressionada psicologicamente, então isso fez com que ela saísse após a segunda temporada. Na época, a galera já comentava que acreditava que a partida aconteceu devido a atritos no set, mas isso foi tratado como um drama adolescente, sabe? Nada muito grave. Isso porque a maioria dos detalhes que contei a vocês, tirando a situação da Britney, permaneceram privados. Em 2007, por exemplo, a Alexa deu uma entrevista e só disse que havia deixado a série por conta de um ambiente de trabalho desconfortável, mas afirmou que a briga com a Britney foi apenas um mal-entendido e se recusou a entrar em mais detalhes sobre o assunto. É só a partir de 2018, principalmente 2022, que ela começa a ser mais vocal sobre os abusos que passou na emissora, justamente no momento em que Dan Schneider foi desligado da Nick por acusações de comportamento abusivo. A atriz chegou a participar de um protesto contra o canal dizendo: "Eu não me senti protegida na Nick quando criança. Estou exigindo que a Nick comece a proteger as crianças e não os predadores." Segundo Alexa, por volta de 2020, a Jamie a contatou pedindo desculpas pelo que aconteceu no passado e aproveitou para convidá-la para um vídeo nostálgico que eles fizeram sobre Zoey 101. Ela recusou a proposta, o convite, mas aceitou os pedidos de desculpas. O que Alexa não esperava é que pouco tempo depois, em 2022, na biografia de Jamie chamada Coisas que Eu Deveria Ter Dito, a artista afirmou que, na verdade, quem agia como valentona no set era a própria Alexa. A Jamie também disse que não se lembrava de ter intimidado ninguém durante as gravações. Dessa vez, a Britney também entrou na polêmica e rebateu várias afirmações feitas no livro da irmã, afirmando que ela estava mentindo sobre ela e mentindo sobre Alexa Nicholas. Pouco tempo depois, a atriz confirmou que a Britney havia entrado em contato para se desculpar pelo confronto no passado e a cantora também pediu desculpas publicamente à ex-atriz mirim. Resumindo, a Britney escreveu que a Jamie era literalmente como uma filha para ela. Além disso, ela estava grávida de 9 meses com os hormônios à flor da pele. E do nada, a Jamie chega correndo nela, chorando, dizendo que estava sofrendo bullying no set. E foi por isso que ela agiu daquela maneira, meio que instintivamente. Mas ela pede desculpas pela ignorância de ter gritado com a Alexa, quando obviamente ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Sobre os outros membros do elenco, eu não encontrei nenhum posicionamento além do Christopher Massey, que disse que definitivamente não havia intimidação no set. Passando para o outro lado obscuro da série, temos o envolvimento do criador, o Dan Schneider, e segundo os relatos de Alexa, a presença dele no set a deixava muito tensa. Ela comentou que ele estava presente em praticamente todas as suas provas de figurino, que eram feitas em um pequeno trailer com uma cortina dividindo onde eles se trocavam, só que, apesar de ter essa cortina, ele ficava em uma cadeira bem próxima desse lugar, e ele também sugeria bastante saias curtas para ela. Ela tinha que usar aqueles shorts de segurança, sabe, coladinhos, só que a saia era tão curta que eles tinham que cortar esses shorts porque aparecia. Além disso, ele tinha o hábito de pedir fotos polaroides do elenco vestindo o figurino. Sobre cenas sugestivas, na série ela comentou que depois de adulta notou alguns detalhes que na época não percebia. Escuta só.
Teve um episódio em que eu deveria abrir um picolé de gosma, mas não consegui, e ele acabou caindo no rosto da Zoe. Em vez de acontecer naturalmente em algum lugar, eles acabaram fazendo com que a pessoa da produção artística pegasse uma seringa e apontasse para um lugar bem específico que o Dan queria. Depois que a gosma atingiu o rosto dela, houve uma explosão de risos, todos os homens e meninos estavam rindo, e eu acabei ouvindo de um dos meninos dizendo que aquilo lembrava algo. Essas cenas sugestivas realmente eram uma marca registrada do Dan, e a gente não percebia na época, né? Mas hoje em dia, depois de adultos, dá pra ver que era bem bizarro. Enfim, hoje em dia Alexa fundou a sua própria organização chamada Como os Predadores, um movimento liderado por sobreviventes que buscam tornar a indústria um ambiente mais seguro contra o assédio e agressão. Já a série recebeu uma sequência intitulada Zoey 102, lançada na Paramount Plus em 2023. A história acompanha a Zoey, já na casa dos seus 20 e poucos anos, se aventurando pelo mundo do amor. Ela não tem notícias do Chase, o seu antigo interesse romântico, há muitos anos, mas os dois acabam se reencontrando no casamento de seus grandes amigos, a Queen e o Logan. Vários dos antigos atores voltaram para essa nova versão, como o Sean Flynn, o Christopher Massey, a Erin Sanders, o Matthew Underwood, Abby Wilde, Jack Salvatore. Já a Victoria Justice e o Austin Butler não retornaram, mas fotografias dos dois foram usadas no filme para representar os seus personagens de Zoey 101. O filme até que fez um bom barulho, recebeu avaliações positivas e mistas dos críticos e fãs, e no dia seguinte do lançamento, Zoey 102 já era o terceiro título mais assistido dos Estados Unidos da Paramount e o segundo mais visto do Canadá. Sobre os atores, alguns continuam na área, como a própria Jamie, outros foram para música, teatro, outros desistiram da carreira, mas na minha opinião pessoal, acredito que os mais bem-sucedidos hoje em dia, com certeza é o Austin Butler em primeiro lugar, e talvez a Victoria Justice, que teve um programa na Nick que foi bem famoso. É sempre triste descobrir depois de adultos que os shows das nossas infâncias que marcaram a nossa vida, na verdade, tinham uns bastidores bem podres, né? Mas me contem aqui, vocês assistiram o Zoey 102, gostaram ou não? E sabiam desses bastidores obscuros da série? Vão comentando aqui, porque agora eu vou indo nessa e tchau!